Boa tarde, gente. Professor Rafael, professor de História das primeiras séries dos alunos do Luzia de Queiroz Oliveira. Estou gravando esse vídeo especificamente para substituir uma aula do primeiro B, que não apareceu nenhum aluno lá no Centro de Mídias. Então, tô fazendo essa gravação para que vocês não fiquem sem conteúdo, tá? Já vou pedir desculpa para vocês de antemão, porque eu não tenho todo o equipamento tecnológico, aquele aparato, tripé, iluminação, uma boa câmera, né? Não tenho conhecimento tecnológico para fazer um vídeo bem dinâmico, legal, cheio de imagens, compartilhar a tela, porque eu não sei, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês aqui sobre um tema que a gente está trabalhando já, como eu disse, que é os indígenas aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses, né? A gente tem aí a chegada dos portugueses por volta não, né? Em 1500, a partir de 1500, aqui no Brasil, foram os portugueses que colonizaram o Brasil. Então, nossa aula de hoje vai ser sobre povos indígenas no Brasil, principalmente antes de 1500, tá bom? Diferentemente do que muitas pessoas pensam, esses povos brasileiros, né, eles possuem diversas características que o destacam uns dos outros, né, características culturais, costumes, crenças. Então, todos esses grupos, a gente vai destrinchar um pouco melhor isso no decorrer da aula, eles têm diferenças entre eles, tá bom? Então, por exemplo, antes da chegada dos portugueses, já existiam vários grupos diferentes habitando o nosso território, que a gente conhece hoje como Brasil. Diante dessa variedade, tem alguns grupos, né, alguns grupos de indígenas brasileiros foram classificados segundo as línguas distintas, tá? Que são Tupi, Macro-G, Aruaque e Caribe. Eu sempre, acho que eu já falei para vocês, né, alguma oportunidade na sala de aula, que quando os portugueses vieram para o Brasil, existe uma teoria de que eles se enganaram, né? Estavam indo para as Índias, né, atrás em busca dos condimentos, das especiarias que se vendiam lá na Índia e que Portugal comercializava com outros países ali da Europa e até fora da Europa. Então eles estavam a caminho das Índias e aí Pedro Álvares Cabral, acreditando que estava nas Índias, apelidou os grupos, né, que já existiam aqui, os grupos étnicos e genericamente como índios, né? Então colocou toda uma população com diferentes culturas, com diferentes línguas, né, como indígenas. Então essa já é a primeira problematização da questão da cultura indígena, né? O nome, a gente já começa pelo nome problematizando, porque nós tínhamos diversos grupos, né? Então vou começar falando sobre os tupis. Tupis é um grupo muito famoso justamente porque eles, durante esse período de colonização, como eles habitavam aqui na região sudeste e é onde estavam os principais colonizadores, né? Eles tiveram mais contato com os homens brancos. Então a gente vai falar bastante sobre os tupis. Os grupos indígenas de língua tupi eram as etnias Tamoio, Guarani, Tupiniquim, Tabajara e etc. Então, por exemplo, quando você ouve falar Tupi e Guarani, é porque era o grupo Tamoio da etnia Tupi, tá bom? Todas elas se encontravam na parte litorânea brasileira. Estes foram os primeiros indígenas a ter contato com os portugueses que aqui chegaram. Esses povos eram especialistas em caça, ótimos pescadores e desenvolveram bem a coleta de frutos. Lembrando que os portugueses chegaram pela costa brasileira, né? Eles chegaram no mar, lembram? Macro-G, o segundo grupo. Raramente eram encontrados no litoral, com exceção de algumas tribos na Serra do Mar. Eles eram encontrados principalmente no Planalto Central. Nesse contexto, destacavam-se os grupos Timbira, Aimoré, Goitacás, Carijó, Carajá, Bororó e Botocudo. Quem conhece um pouco da cultura paraense, lá um pouco da música, as festas paraense, a gente ouve bastante falar em Carijó, por exemplo, que é um ritmo, né? Musical, tem as comidas também, muitas coisas levaram os nomes desses grupos indígenas e isso é bastante importante para que essas culturas se perpetuem na sociedade, né? É importante não só a gente conhecer a questão dos indígenas e respeitar a cultura deles, mas também valorizar através da língua, através das comidas, né? Então, a partir do momento que a gente utiliza esse linguajar, que a gente se alimenta, por exemplo, de mandioca, e a gente tem consciência, a gente tem conhecimento de onde veio a mandioca, né? Que foram os indígenas que trouxeram esse hábito de comer mandioca, por exemplo, para a gente, entre outros alimentos. Já vamos falar sobre isso até o final da aula.
Então é muito importante que a gente tenha conhecimento sobre a cultura dos indígenas justamente para isso, para poder dar o lugar merecido, né, e valorizar essa cultura que foi tão importante para a construção do Brasil. Esses grupos indígenas, eles viviam nas proximidades das nascentes de córregos e rios. Viviam basicamente da coleta de frutos e raízes da caça. Esses grupos só vieram a ter contato com os brancos no século XVII, quando os colonizadores adentraram no interior do país. E aí eu vou falar um pouco sobre os bandeirantes, né? A gente teve aí recentemente, em algumas manifestações aqui em São Paulo, um grupo de pessoas queimou lá, tacou até o fogo a estátua do Borba Gato, que foi um bandeirante. Os bandeirantes, eles tinham a função de desbravar terras, né? Ou seja, ocupar territórios dentro dos interiores. Pensa que eles já estavam colonizando o Brasil, né? Já se sentiam proprietários desse espaço geográfico. E aí eles queriam conhecer o estado todo, então o estado não, né, o país inteiro. Então aqui em São Paulo especificamente a gente tinha um grupo dos bandeirantes que eles iam criando caminhos para conhecer outros lugares, né, iam fazendo as trilhas, mas que também eles capturavam indígenas, né, porque os portugueses quando chegaram aqui, eles trouxeram a cultura deles também, né, trouxeram a religião deles, as doenças deles, as comidas deles, o hábito de utilizar roupa. Então a ideia deles era introduzir a cultura europeia, né, português no caso, dos portugueses, aqui no Brasil. Porém, eram grupos distintos com culturas diferentes, né? Então a gente vai conhecer um pouco aí no que isso terminou, né? A gente vê o resultado hoje em dia, acho que todo mundo sabe um pouco, todo mundo já ouviu falar sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil e de que forma que foi essa conquista, né, dos indígenas, mas é legal a gente conhecer um pouco mais profundamente isso para poder entender e não julgar sem ter conhecimento, tá bom? Desculpa. Então, outro grupo indígena, né, que eram os Caribe, eles habitavam a região que hoje a gente conhece como Amapá e Roraima, chamado também de Baixo Amazonas. As principais tribos são as Atroari e Vaimiri. Esses eram muito agressivos e antropofágicos. Isso significa que quando os índios derrotavam os seus inimigos, eles comiam acreditando que com isso poderiam absorver as qualidades daqueles que foram derrotados. E é basicamente assim que acontecia mesmo. Alguns grupos, né, não só os Caribe, mas tinha alguns grupos que eles tinham muita questão da guerra também, né, os grupos, diferentes grupos indígenas, né, eles brigavam muito por território principalmente, então era muito comum que quando haviam essas guerras, os grupos vencidos, né, pegavam os corpos, né, dos vencedores, principalmente dos principais líderes, e se alimentavam da carne, bebiam sangue, porque eles acreditavam que junto com o sangue, né, junto com aquele pedaço de carne, aquele alimento, eles iriam ingerir também o poder que aquele inimigo, né, tinha. Então eles acreditavam com isso que eles estavam agregando mais poder para eles, tá bom? Assim como a gente agrega conhecimento e conhecimento traz poder, a gente acredita nisso, eu acredito nisso, eles também acreditavam que se alimentar do corpo do outro traria poder, para eles continuarem guerreando, tá bom? O contato dessas tribos com os brancos ocorreu no século XVII com as missões religiosas e a dispersão do exército pelo território. Lembra que eu falei sobre os bandeirantes? Era uma missão religiosa. A gente tinha também os jesuítas, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Não sei se vai dar tempo de falar nessa aula, mas tudo bem. Aruac. Suas principais tribos eram Aruã, Pareci, Cunibó, Guaná e Terena. Estavam situados em algumas regiões da Amazônia e da ilha de Marajó. A principal atividade era o artesanato cerâmico. Interessante que os Aruac, né, diferente dos outros grupos indígenas, eles não viviam basicamente, principalmente, né, as atividades não eram caça, pesca e agricultura, né? Eles também faziam artesanato cerâmico, o que era muito importante para aquele período e para aqueles povos, né, que não tinha a tecnologia necessária para fabricar a quantidade de produtos, né, que hoje em dia a população demanda. O povoamento da América do Sul teve início por volta de 20 mil anos antes de Cristo. Existem indícios de seres humanos no Brasil datados de 16 mil anos antes de Cristo, de 14.200 anos antes de Cristo e de mais de 12 mil anos antes de Cristo, encontrado em escavações.
Para quem não sabe, essas escavações, né, que eu estou me referindo são os sítios arqueológicos. Eu acho que eu já falei algumas vezes em várias salas de aula, já falei, expliquei como é que funciona esses sítios arqueológicos, né, que são espaços ali justamente que servem justamente para essas escavações, porque naqueles espaços existem vários vestígios de outras civilizações. Então, os arqueólogos, né, os profissionais que fazem esse reconhecimento desses materiais, que trabalham nesses materiais, que fazem as escavações, inclusive, os arqueólogos eles trabalham muito em sítios arqueológicos, encontrando produtos e aí também ossadas, né, de animais, de seres humanos. Então, a partir desses vestígios encontrados, que são utilizados como fontes históricas, a gente sabe, por exemplo, é possível que os arqueólogos saibam quando é que aquela pessoa, por exemplo, quando foi encontrado em 1970 aproximadamente o primeiro crânio aqui no Brasil, que foi apelidada de Luzia, né? É até uma história interessante essa, que o primeiro crânio que foi encontrado na Etiópia por escavadores americanos, por arqueólogos americanos, eles apelidaram esse crânio de Lucy, por se tratar de um crânio feminino e também porque na hora da escavação eles estavam ouvindo uma música dos Beatles que se chama Lucy in the Sky, né? Lucy e o céu. E aí eles apelidaram essa mulher, né, esse crânio que pertenceu a uma mulher de Lucy. Aqui no Brasil, alguns anos depois, quando foi encontrado o crânio da Luzia, eles fizeram uma brincadeira, né, e colocaram esse nome, Luzia, por se tratar da prima da Lucy, vamos dizer assim, tá bom? Então existe essa brincadeira. Mas a partir daí, sabe que já havia ocupação de seres humanos na América em tal período, tá bom? Então a gente já sabe que a antiguidade ela não aconteceu só na Europa, ela aconteceu aqui no Brasil também. O período que a gente estuda a antiguidade, ele corresponde, aliás, quando a gente estuda sobre a antiguidade, né, a gente não precisa se fixar somente numa região geográfica, a gente precisa ver o que estava acontecendo no mundo inteiro. Então no Brasil, é importante para a gente falar sobre o Brasil, né, e conhecer qual que era a história desses povos antigos aqui no Brasil. Então, para surpresa de muita gente, eram os indígenas, né? Os indígenas fizeram parte da antiguidade aqui no Brasil. Então, vamos lá, sobre os tupis e guaranis, né? Ao longo desse processo teria ocorrido a diferenciação linguística e social que deu origem aos troncos macro-G e macro-tupi. Deste último, entre os séculos 8 e 9, originaram-se as nações Tupi e Guarani. São as que mais se destacam nos últimos 500 anos da história do Brasil, justamente porque tiveram contato mais próximo com o homem branco, que é o que eu falei lá no começo do vídeo. Então, assim, gente, para vocês entenderem um pouco como é que funciona essa questão de tronco linguístico, né? É algo muito fácil de se compreender, porque a gente vive no nosso dia a dia, né? Acredito que muitos de vocês devem ter parentes em outros estados do Brasil, e muitas vezes a nossa comunicação ela é um pouco atrapalhada de uma certa forma por conta de alguns dialetos, né? Então eu cresci, por exemplo, com meus tios que são da Bahia, com alguns tios que são de Minas, né? Morando em São Paulo. Então o sotaque deles era muita novidade para mim, sabe? Hoje eu reconheço mais fácil, mas muitas palavras que eles utilizavam eu não reconhecia. Então essa questão do tronco linguístico é exatamente isso. Quando os grupos se separam geograficamente falando, eles tendem, muito por uma questão de localização, de temperatura, a tudo isso influenciar na fala deles. Outro grande exemplo, nós somos colonizados pelos portugueses, né, que é o que eu estou falando aqui desde o começo da aula. Então, a nossa língua qual que é? 2 segundos para vocês responderem, brincadeira. Nossa língua portuguesa, né? Só que se um de nós, né, se qualquer brasileiro for para Portugal sem ter conhecimento da língua previamente, esse brasileiro muito provavelmente vai precisar estudar lá e vai ter muita dificuldade de se comunicar. Porque apesar de termos em comum a mesma língua, essas variações linguísticas, elas são muito comuns, tá bom? Então, quando os portugueses trouxeram o português de Portugal aqui do Brasil, a gente pode achar que faz muito sentido que a gente falasse a mesma língua que eles, mas não, né? Nós somos o resultado de uma mistura muito grande, né, entre indígenas, portugueses, entre africanos. Eu sempre costumo falar nas salas de aulas que todos nós somos ou, né, descendentes de espanhóis,
de espanhóis, não, desculpa, de europeus, Espanha está na Europa, mas não só a Espanha, ou de africanos, ou de indígenas, ou de dois desses grupos, ou dos três. Existem muitos casos no Brasil de pessoas que têm aí, que faz parte, né, que é descendente de indígena, europeu, africano. No meu caso, que eu tenho conhecimento, são europeus e africanos. E a gente percebe, assim, né, no dia a dia, claro que eu estou falando de São Paulo, se a gente for para a região do Amazonas, por exemplo, muitas das pessoas ali serão descendentes de indígenas com europeu, ou, enfim, dependendo da localização, a gente vai encontrar uma quantidade maior desses descendentes. Mas aqui no Brasil é muito comum que em cada território geográfico a gente tem uma realidade diferente, tá bom? Então, continuando aí, vamos lá. Na chegada de Pedro Álvares aqui no Brasil em 1500, estima-se que os índios brasileiros fossem entre 1 e 5 milhões de pessoas, tá? Então a gente sabe que tinha, no mínimo, chutando muito baixo, pelo menos 1 milhão de pessoas aqui no território brasileiro. Por que a gente não tem certeza dessa quantidade? Porque não existe registro histórico, né? Infelizmente, os portugueses, quando foram lá e dizimaram populações indígenas, eles não deixaram o número de mortos que infelizmente eles acabaram matando, apagando cultura, apagando línguas. Então a gente tem uma estimativa baseada, por exemplo, na questão de saúde, né? Quais alimentações que eles possuíam, do que eles se alimentavam, né? Esses povos. Eles já tinham uma variedade grande de alimentação, então a gente já tem essa informação, que já estava começando a existir uma grande variedade de alimentação, principalmente aqui na América, e isso fez com que esses povos, né, com que essas pessoas se reproduzissem e morressem muito menos, né? A partir do momento que os portugueses chegaram e trouxeram, além de tudo, né, doenças para os indígenas, então essa população começou a se resumir muito drasticamente. É por isso que hoje a gente não tem o número certo de pessoas que existiam aqui. Os tupis ocupavam a região costeira, que se estende do Ceará até uma cidadezinha chamada Cananéia, aqui em São Paulo, e a zona interior, na bacia dos rios Paraná e Paraguai. Em outras regiões encontravam-se outras tribos, genericamente chamadas de tapuias, que é uma palavra tupi que designa os índios que falam outra língua. É o que a gente conhece mais ou menos hoje como imigrante, por exemplo, sabe? O que a gente chama de imigrante. Vamos lá. Apesar da divisão geográfica, as sociedades tupis e guarani eram bastante semelhantes entre si nos aspectos linguísticos e culturais. Os grupos se formavam e se mantinham unidos principalmente pelos laços de parentescos, que também articulavam o relacionamento desses mesmos grupos entre si. A gente sabe que assim, o amor romântico como a gente conhece hoje, né, da pessoa escolher com quem vai se casar, ele não existia durante muito tempo na história da humanidade. Nas culturas indígenas não era diferente, tá bom? Esses arranjos familiares, eles eram decididos, né, os casamentos, mais especificamente falando, eles eram decididos pelos chefes. Então, eram principalmente os homens, né, os homens mais velhos da tribo, que eram considerados chefes, eles escolhiam com quem as pessoas iam se casar. Para quê? Para continuar o laço de parentesco, né, para continuar ali tudo na mesma família, e também para fortalecer aquele grupo, né? Porque quanto mais forte o nosso grupo for, mais poder a gente tem, mais a gente consegue resistir ao ataque dos inimigos, né? Então era algo como se fosse necessário, era algo importante para a continuidade daquelas espécies, daqueles grupos, né? No caso, somos toda espécie humana. Bem lembrado, professor Rafael, não se esqueça disso. Vamos lá, modo de vida dos indígenas. Os indígenas, eles sobreviviam da caça, da pesca, do extrativismo, que é a retirada de minerais, e da agricultura. Nem essa última, porém, servia para ligá-los permanentemente a um único território. Eles fixavam-se nos vales de rios navegáveis, onde existiam terras férteis. Permaneciam num lugar por cerca de 4 anos, depois de esgotados os recursos naturais do local, migravam-se para outra região num regime semi-sedentário, ou seja, eu que já mudei não sei quantas vezes de casa, posso ser considerado um seminômade, né? Mas brincadeira, gente. Lembra que eu sempre falo muito, principalmente nos primeiros anos, eu estou sempre lembrando para vocês qual é o significado da palavra nomadismo, tá? Porque é muito importante entender o significado, conhecer essa palavra quando a gente estuda culturas da pré-história, né? A realidade da pré-história. Então, por exemplo, só aqui para lembrá-los, né? Como eu não tenho ninguém para perguntar, nômades são pessoas ou grupo de pessoas que
não possuem residência fixa, ou seja, ficam se mudando de um lugar para o outro. Por que eles faziam isso, né? Na pré-história muito comum, era muito comum, né, grupos nômades, porque eles ficavam um tempo, um período num local, sem casa, sem civilização, somente um grupo pequeno, familiar ali. Eles se escondiam, né? Então eles utilizavam bastante fogueira para afugentar os animais, para se proteger do frio, para iluminar o lugar que eles estavam. Normalmente eles se escondiam em cavernas e aí eles ficavam lá durante um período. A partir do momento que acabava a caça dali, né, que os animais começavam a migrar para outros espaços em busca de água, ou por conta da temperatura muito elevada, ou por conta da temperatura muito baixa, enfim, seja qual for o motivo, era muito comum que esses grupos acompanhassem os animais, porque eles precisavam de comida em abundância, né? Nós sabemos que a gente não come uma vez por mês, tipo, sei lá, uma cobra que come a cada 15 dias e sobrevive. Não, a gente não consegue armazenar, a gente não tem espaço suficiente para armazenar tanto alimento durante tanto tempo, né? Então esses grupos eles iam atrás de comidas, então eram grupos nômades. Até hoje nós temos aí pelo mundo afora grupos que são considerados pelo menos seminômades, né? Eu sei que na Pérsia tem um grupo seminômades que são os mesmos, culturalmente falando, não mudou muita coisa não. São os homens que respondem, né? Tanto que eu vi através de entrevistas, né? E aí os entrevistadores não conseguem chegar nessas mulheres, eles só conseguem entrevistar os homens e no máximo um garoto ali mais novo por perto, porque as meninas nem pensar. E aí eles são considerados um grupo seminômades porque eles vivem em torno de meses num período e aí depois eles vão para outros espaços, né? Para outros lugares. É claro que são nômades modernos, né? Porque eles já têm automóveis, então é uma outra realidade. Mas culturalmente falando, a cultura ainda é muito parecida. E aqueles considerados semi-sedentários, né? Porque só morando 4 anos em cada lugar não dá para se considerar um sedentário. Eu gosto bastante também de falar sobre sedentarismo, porque é uma palavra mais conhecida dos jovens, principalmente, né? Que deve ouvir bastante os responsáveis chamando sedentário, porque não faz atividade física, não sei o quê. Então, quando alguém chama você de sedentário, você pode responder: olha, eu sou sedentário, mas vocês também são, porque a gente habita num lugar só, né? A gente mora na mesma casa faz bastante tempo, então nós somos todos sedentários.